Desde já, muito boa tarde, bem-vindo aqui na Nova Acrópole. E escolhemos o tema como tertúlia, até porque é um tema que quase sempre, de forma intencional ou não intencional, lá vamos, não é, falar, aquela pessoa tem uma sorte, é o meu karma, por exemplo, não é? Que destino, o fado, Sabes que cá em Portugal ainda mais, não é? Temos o costume de associar à nação do destino o fado. E então, bem que nós aqui iremos fazer uma breve apresentação, porque é um tema extremamente vasto, e bem que seja por vezes muito difícil de definir aquilo que é o destino, se é que podemos o definir com poucas palavras, gostaria por um menos de citar um pensamento grego oriundo das primeiras grandes escolas de filosofia na Grécia do século VII, a escola de Pitágoras. E ele dizia algo que de facto é extremamente interessante e pode servir de base, não é, para iniciarmos esta conversa. Ele dizia que a lei de Deus é a unidade. A lei do universo é a harmonia. E a lei da vida é a evolução. Muito interessante, acho eu. Porque logo a partida nos propõe três grandes planos, chamaremos plano de existência. Bem que para nós, normalmente, o nosso plano, a nossa condição humana é aquele que predomina. Mas não é de tudo pensar que a vida é composta de várias dimensões, do qual algumas partilham a sua existência com a nós, que são os vários reinos, reino mineral, vegetal, animal e humano, como também, para além dessa dimensão exclusivamente terrestre, existem outras dimensões no próprio espaço, no cosmos, e para não dizer que desde sempre o homem questionou sobre o significado da vida, para onde encaminha-se essa grande corrente de vida, que pode ter dimensão de espaço-tempo muito diferente. Uma coisa é o tempo de vida de uma estrela, e outra coisa é o tempo de vida de um aníbal, por exemplo, ou mesmo de um ser humano. Ou seja, vivemos a um plano e espaço-tempo diferente, o que faz que também a nossa capacidade de alcançar uma realidade que integra todos esses planos é extremamente difícil, e requeriria que a nossa mente transbordasse para além dos limites que é o nosso raciocínio humano. E não posso deixar de, pelo menos, assinalar o seguinte, mesmo em relação àquilo que chamamos a grande corrente da vida, porque a vida é isso mesmo, é como um rio que corre e que atravessa várias zonas espaciais, que não se limita evidentemente só à nossa Terra. E não deixe de vos recordar uma coisa, por exemplo, se nós olharmos pela galáxia, a Via Láctea, onde o nosso sistema solar se encontra, o que vamos ver não é a Terra. Vamos ver é um pontinho muito pequenina, que a nossa estrela não é das maiores dentro da Via Láctea, que no fundo concentra toda a luz possível
concentrada naquilo que é o qual nós chamamos o círculo do Sistema Solar, do qual a Terra também é um dos componentes, mas não exclusivo. Há outros planetas que também não é gira à volta do Sol. Mas o interessante nisso é pensar que tudo se resume a um ponto de luz. E, ao fim e ao cabo, poderíamos pensar, afinal, o que nós somos nós. Será que a nossa luz também faz parte desta luz solar? Provavelmente sim. Uns mais, outros menos, porque também não vivemos em planos mentais que são unilaterais. Costuma-se dizer que todos somos contemporâneos, mas não coetâneos. Significa que nossos planos mentais diferem de pessoa para pessoa. Se falarmos no tempo, por exemplo, do Renascimento de Leonardo da Vinci, ele estava muito adiante do seu tempo. Ou de outros grandes gênios, não é, que realmente revelaram uma capacidade de viver num outro tempo, não só psicológico, mas um tempo mental. Como também coabita connosco pessoas, ser humano, que vive totalmente recluso em condições ainda muito, muito primárias. Lá no coração das grandes florestas, muitas delas não é ainda desconhecida, vive ser humana que vive num outro tempo psicológico. Então, é interessante, pelo menos, já nos situar nesse relativismo em relação àquilo que são os planos de consciência. E de que forma o destino pode ser alcançado dentro de uma perspectiva que nos permite, ao mesmo tempo, perceber que pertencemos a essa grande onda de vida, que, ao meu ver, tem uma resposta muito fácil de responder, já que a palavra universo significa um versus, um único sentido. Significa, bem que parece que cada coisa diverge e cada coisa vai para o seu lado, parece que todas as coisas vão num sentido único. E provavelmente, quando este grande matemático Pitágoras se referia à lei de Deus como a lei da unidade, pois poderemos dizer que nesta grande teia do qual a física hoje não é, chega também à conclusão que é uma mutualidade, uma sincronicidade entre os vários filamentos, que são pequenas ribelas, pequenas veias, de um sistema orgânico, cósmico incrível, do qual estamos envolvidas, significa que, de facto, há este sentido de unidade. Só que cada forma de vida vai ser um aspecto desta mesma unidade, ou seja, uma pequena parte desta unidade. Diz que no reino mineral a vida dorme. Já para uma pedra, as pedras não falam, não pensam, não é? Não se mexem. São mexidas pela própria movimentação, não é, da crosta terrestre, o que permite que eles possam ter um processo de transformação. Chamaremos um processo de alquimia mineral, que permite transformar o simples chumbo em ouro ou, não é, qualquer outro elemento básico em elemento precioso, como é o caso do carbono e do diamante. Mas isso requer milhares e milhares de anos. Mas o que é certo é que a vida no reino mineral dorme, ou seja, não há uma atividade autónoma, é movida desde fora. No reino vegetal já acrescentamos algo mais, há um movimento que permite que os vegetais possam direcionar-se para a luz e também direcionar as suas raízes
90% da terra em busca, não é, do seu alimento, dos seus nutrientes minerais. O que significa é um duplo movimento, uma expansão que transita, ou seja, para nós poderemos pensar que cada coisa é uma forma dissociada uma da outra, mas não é. Há elemento intermediário que faz a ligação entre plantas e outras. Da mesma forma que existem vegetais que ainda não é, parece tipo formas fósseis, existe também pedras que também adquirem formas cada vez mais, não é, na base daquilo que nós poderemos chamar, não é, formas de antecipação vegetal. Ou seja, todas as coisas estão ligadas, só que tem ritmo e tempo diferente. No reino animal, a vida sente, há emotividade, até podemos dizer que há sentimento. Ou seja, bem que seja uma forma primária de expressar aquilo que chamamos um sentimento, o sentir com a mente. Os animais mais evoluídos revelam essa capacidade de se comover. E a comoção significa que eles possuem elementos sensoriais muito desenvolvidos que permitem interagir com o seu meio. Coisa que no reino vegetal, bem que há quem diga que as plantas também não é, têm forma de interagir com os humanos. Não vou adiantar mais aqui, mas também não deixa de ser verdade. E existe possibilidade dessa interação. Mas pronto, não vamos nos prolongar mais. E depois, então passamos ao reino humano, propriamente dito, onde a vida é consciência. Ou seja, a vida, para além de ter as suas reminiscências mineral, vegetal, animal, também e acrescente elemento do raciocínio, do pensamento, que permite não só interagir com o entorno, como também ser capaz de descriptar o significado das coisas, interrogando as coisas, analisando as coisas através do jogo da espelha. E isso é muitíssimo importante. É por isso que nós humanos questionamos acerca do destino, certo? E que duvida muito, não é, que o vosso cão de estimação, o vosso gato, põe a patita, não é, aqui e dizer, afinal, quem eu sou, não é, para onde eu vou, não. Ou seja, nós humanos nos questionamos, qual é o sentido disto tudo. Há vários tipos de resposta possível. Normalmente optamos para aquela que é mais cômoda. Toda é casualidade. A não confundir com causalidade. Uma coisa é causa, que produz efeito, e outra é casualidade, que no fundo semelhante ao acaso. Ou seja, esta ideia que deixa lá, depois de mim o dilúvio, tanto fazes, que eu faço uma coisa ou que não faço, que eu penso ou que não penso, e eu me entrego a essa casa que vai me mover também, mas é um sentido muitas vezes contrário àquilo que é o mais razoável e o mais saudável para a nossa evolução. No entanto, cada vez mais o que notamos é que as pessoas se acomodam um pouco a essa ideia de casualidade. Ou seja, é melhor não pensar. Custa pensar. Pensar significa pôr em causa determinada ideia, feita, opinião, e andar um pouco contra a maré. E é um pouco isso também, não é? A ideia do filósofo, que tem essa inquietação interior, que procura conhecer, procura saber, e na verdade
nós não sabemos de tudo. Vamos acrescentando pequenas respostas ao longo da vida. Isso também é muito importante para podermos avançar com mais segurança. Há muitas coisas que também fazem que as pessoas associem o destino à fatalidade. E que destino tem esta pessoa? Em geral, quase sempre. Nunca falamos de destino feliz. Não sei porquê. É sempre uma desgraça. É como a história do karma. Karma é o termo que utilizo na Índia para falar de um conjunto de efeitos que não são estritamente positivos, que traga alguma dificuldade, dor ou sofrimento. E que karma! A ideia do karma é sempre mau, sempre ruim. Mas se estudarmos bem a filosofia oriental, o karma tanto é positivo como é negativo. Isso faz-me lembrar uma outra coisa, só uma brincadeira. Num curso de História da Arte, eu falava de Dante e da Divina Comédia, e eu perguntava às pessoas: o que é que você conhece de Dante? E a maior parte dizia: o inferno. Disse: porquê? Também há o paraíso na Divina Comédia, não é? Somos muito virados para lá a desgraça. E parece que a desgraça desperta em nós, sim, uma revolta, uma necessidade de interrogar os porquê. Mas quando estamos na graça, e podemos dizer na graça, não é? A benção de Deus, nunca nos lembramos de agradecê-la. Posso só? Sim. Já agora. Sim. Porque é uma coisa interessante isto que a Françoise está a dizer, porque o problema, a desgraça, a dor, etc., é sempre culpa do destino, de Deus, de qualquer coisa. É o desgraçado. Quando as coisas nos correm bem, é sempre resultado do nosso esforço. Ou seja, é a nossa conquista. E esta postura mental nossa em relação ou seja, ao mecanismo das coisas que são agradáveis e das coisas que são desagradáveis é interessante de pensarmos. E temos que nos decidir, quer dizer, ou de facto há aqui uma predestinação, ou há algo que leva sempre ao resultado das coisas, e portanto nós seríamos como marionetas, e portanto que as coisas correm bem ou mal por obra e graça de algo, não é? Ou nos decidimos por aí, ou decidimos então que as coisas são resultado do que nós fazemos. Mas não, numas é de uma forma, noutras é de outra, consoante nos dá. E como a Françoise dizia há pouco, isso nos dá jeito também, não é? Porque quando as coisas são desagradáveis, a culpa não é minha. É o castigo, é o castigo. Não sei porque associamos sempre a Deus Pai, não é? É mau. É um tirano, tira-nos. Aquilo que nós traduzimos por felicidade é que não é felicidade, simplesmente somente de prazer. O prazer é exclusivo de cada um que o viva. A felicidade tem um propósito universal. Essa felicidade está muito além do prazer. Podemos nem ter prazer em fazer determinada, sei lá, tarefa, mas sabemos que ela é útil e que serve aos demais, podemos estar felizes, faço-me entender. Até mesmo passando um momento de esforço, até mesmo, porque não dizer doloroso, compreendo de vera, se isso serve à felicidade, a felicidade é um bem universal. Por isso confundimos, no fundo, prazer e felicidade. E realmente, esta ideia, eu muitas vezes bato nela em termos da necessidade de refletir sobre isso. Por que não conseguimos dar a graça, se é que acreditamos que Deus pode existir, a Deus quantas coisas correm-nos bem? Porque parece que, pelo menos, não é todas as coisas há uma forma de sincronicidade entre vários processos que faz que estamos em harmonia, estamos de acordo e congratular-nos com isso. Ou seja, e não esperar, como dizia, Platão dizia disso, mas
não espere por uma crise para mudar, não é? Mudar as coisas, mudar mesmo a nós próprios. A maior parte das vezes esperamos mesmo, não é? Que a coisa caia bem funda, para dizer, afinal, mas se calhar tem que mudar, tem que, enfim, é isso. Será que é interessante quando nos referimos ao destino, a ter muita prudência, não invocaram demasia, porque eu hoje não vou fazer história acerca, mas, por exemplo, os gregos também tinham uma ideia bastante severa, não é, do destino. Era a Dikeia, chamava Dikeia, ela é a lei inexorável, inalterável. E é chamada norma, ela é as três divindades, não é, que ela é conhecida como aqueles que trabalhavam a roda e o fuso, chama-se fuso. Spark, também é outro nome que se lhe dá, Spark. Havia uma que puxava o fio, que era o fio da vida, outra enrolava, que era no fundo da vida, e a última era aquele que cortava. Ou seja, representava as três grandes fases da existência humana: entrar na vida, viver e despedir-se dele, não é? No momento certo. E outros conceitos. É riquíssimo, é muito interessante até se querer depois fazer esse trabalho em casa, investigar um pouco essa ideia de destino. Bem, hoje o tempo também não vou ocupar todas, mas o que queria é também, através de duas pequenas histórias, abrir a uma reflexão. Uma delas acho muito engraçada, muito curiosa. É a história de um pedreiro que trabalhava arduamente, durante toda a sua vida, tinha trabalhado a construir casas e mais casas, enfim. Pronto. E ele é um muito bom pedreiro. Até que chegou quase na altura onde ele ia se reformar, e o seu mestre lhe recomenda ainda uma última tarefa, que era uma última casa que, enfim, faltava para poder ele ir embora tranquila e usufruir do seu descanso. E não é que o homem, pronto, fez a tarefa, mas a fez em si já muito apressado. Até que, quando chegou o fim, o seu mestre veio então o congratular do trabalho. Ele disse: ainda bem que conseguiste concluir o teu trabalho, porque este caso que tu fizeste agora é para ti. Eu vou-te oferecer as chaves da casa. Por desgraça, o homem tinha despachado o serviço, porque ele é o último e pensava que já, não é? Já podia relaxar. Uma ideia interessante isso, porque também nos fala dessa necessidade de, onde vamos ver alguns pontos importantes para ter mais sorte na vida. É uma delas o trabalho. Mas não é só o trabalho é a eficácia e o zelo até o último momento. Ou seja, é assim que se costuma dizer, há muitos ditos populares que costumam dizer: quando se está na corrida não se abranda, quando está a chegar não é ao ponto de chegada, é quando se dá ao máximo. E deveria ser assim. Ou seja, mesmo no nosso tempo de vida, há tempo para tudo. Há tempo para errar, que também faz parte, porque a base do erro é a base da experiência e da sabedoria. Digo-vos já, se querer alcançar um certo grau de sabedoria, tem que se atrever a desafiar-vos a fazer coisas, alguma coisa difícil, alguma coisa que requer ultrapassar, zelar, esforçar-se. Isso é a meta. Não é aquilo que nos vem na sociedade hoje. Estás na idade da reforma, acomoda-te, deixa de fazer coisas, já não pensas, ficas em casa, não é? A amorecer,
até começa todo no rangeira, as articulações, tudo. Começamos a morrer aos bocaditos, de forma antecipada. Enquanto que, na verdade, a última estação da vida é aquela onde deveríamos dar o máximo de nós. Eu não digo na corrida, não é? Não se está de fazer uma maratona, mas de ser capaz de dar esse melhor de nós, aprendendo a recolher tudo aquilo que são as verdadeiras joias e bênçãos da vida, através da interação da nossa experiência com os mais novos. Há imensas coisas, não é, que nos pode trazer riqueza e sorte na vida. E, de facto, se queremos ter sorte na vida, não há nada melhor que construir toda uma rede de boas relações humanas. Esse, sim, é um grande segredo. Porque ninguém cresce sozinho. Todos precisamos uns dos outros para crescer. Porque vós sabia aquilo que eu não sei. E aquilo que eu sei, provavelmente, algum de vós não saberão. E precisamos uns dos outros para crescer. Então, não devemos pensar que o destino também é uma coisa que só compete a cada um, não é? Levar a cabo, não. Há uma partilha, é uma interação, uma mutualidade entre todas as grandes linhas de vida evolutiva da nossa humanidade. Porque que aparentemente pensamos, se há destino, se há uma meta a cumprir, então não há liberdade. Este também é outro tema importante, a liberdade. Os antigos falavam muito do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um pouco a ideia, vamos dar uma imagem. Imaginei que estamos todos no mesmo barco e que a nossa meta é chegar, sei lá, à costa do Brasil, certo? Numa meta. E lá vai o barco, todos no barco vão assumir uma função diferente. Poderá até se alterar conforme as competências de cada um. E o que é certo é que temos liberdade para nos mover neste barco. E cada um cumprir, através das suas mesmas competências, aquilo que lhe diz respeito. Aquilo que tem a ver com a sua própria natureza. Agora, aqui há uma meta a cumprir, sim. E isso requer, um pouco voltando a essa ideia do princípio, qual é a meta que está para além desta vida? Será que a meta também inclui a morte? A possibilidade da vida continuar para além desta vida? De haver, de facto, uma possibilidade de voltar novamente a viver para poder continuar esse caminho evolutivo que se calhar exige mais que uma vida? Essa é uma pergunta que podemos nos fazer. Eu não estou aqui para responder ou afirmar coisas, mas temos que estar aberta a essas grandes perguntas existenciais. De onde eu venho, quem eu sou verdadeiramente, e para onde eu vou, onde é que eu quero ir. Liberdade? Sim, é uma forma de liberdade. Liberdade de escolhas, que vem no título dessa tertúlias. Podemos escolher dar o nosso melhor ou dar o nosso pior, como o pedreiro. Depois não nos queixamos, não é? Que a casa cai abaixo. Não, mas é verdade. Ou seja, todas as coisas vão depender da forma responsável como vamos utilizar a nossa liberdade. O problema não é ser livre para fazer qualquer coisa, não só as consequências. Isto é o mundo de hoje. O mundo de hoje está atado a um grande inimigo, o inimigo número 1 da evolução, que é o egoísmo. Um egoísmo que abala as próprias estruturas, a fundação, não é, desta terra, por tudo, por uma forma de criação de limite, de fronteiras egocêntrica, não é?
que faz que isto é meu, isto é teu, e o que é teu é meu, e assim consecutivamente, não é? E vamos avançando, procurando sempre aquilo que não é nosso, que não depende de nós, mas que queremos nos atribuir como forma de poder. O mundo hoje está minado por esse grande pecado que não é só o único, é dos grandes, a ignorância e o egoísmo. Egoísmo vem de egocentrismo. A pessoa pensa só nele próprio. Quer saber dos outros. É o que assistimos diariamente, não vou repetir aqui, não estamos cá para falar disso. Então, a ideia de podermos transcender esses limites que nós criamos, e aqui vai uma outra pequena história, que me permite, que eu acho muito bonito, que tem a ver com essa ideia. Passava-se na China, e era no palácio de um imperador chinês. Este imperador estava profundamente deprimido. Estava a passar uma crise de depressão, tristeza, e todos os músicos do palácio tentavam animar, distrair, e não havia nada que funcionasse. Até que um dos seus servidores lembrou-se que havia, e ele é muito conhecido, um homem do campo, mas que tinha fama de tocar um alaúde de uma forma extraordinária e que talvez pudesse ser chamada e ver se obtesse resultado. E assim foi. O chamar. E ele começou a tocar. Tão bela é a sua música, tão bela, que o imperador quase rejuvenesceu. E curou-se no mesmo momento que entoava a melodia. E no fim, ele perguntou ao homem: mas como é possível? Qual é o teu segredo? Qual é o segredo da magia desse instrumento que tu tocas? E o homem, com toda a sua humildade, respondeu: sabe, eu talhei este instrumento numa grande árvore, e esta grande árvore crescia junto a uma ribeira. Havia muito espaço que costumava abrigar-se nos seus ramos. E quando cortei o seu ramo para construir o meu instrumento, eu falei-lhe dos pássaros, do canto dos pássaros, que costumava, não é, cantar no amanhecer. Tentei-lhe falar também deste zumbir das abelhas e da água que corre. E disse que, no fundo, isso permitiu que este instrumento não fosse só um pedaço de madeira, mas fosse verdadeiramente, não é, o próprio coração da floresta. Isto é uma imagem muito bela. Para mim, fala-me daquilo que é a capacidade de nós conseguirmos interagir com o nosso meio, encontrar essa lei de sincronicidade, onde todas as coisas estão interligadas, comunicando uma com a outra. E a partir daqui, a perceberes que estamos juntos, que somos uma grande família, que a humanidade, independentemente das suas gritos de dor e de sofrimento, é una na sua essência. Compreender que não estamos separados do nosso meio ambiente, que temos que interagir para salvar este planeta. Não só porque nela vivemos, crescemos, mas porque temos uma missão a cumprir juntamente com a Terra. Somos, ao mesmo tempo, terrestre e extraterrestre. Ou seja, há quem diz que somos também pó de estrela. E eu acredito nisso. Os índios da América do Norte, quando lhe perguntavam: mestre, o que é a vida? E eles diziam: a vida é o brilho de um pirilampo de ouro. Que bela! É uma luz.
Uma pequena luz, todos já vimos Pirilampo, não é? Que coisa maravilhosa. E será que nós podemos dizer que também brilhamos, que ativamos esse pedaço de matéria e fazemos dele consciência, como eu falei no início? Conseguimos transformar esta matéria bruta em algo que possa brilhar através do nosso pensamento, da nossa capacidade de aquecer o coração, de sentir, de ter empatia e amor pelo mundo. Eu penso que não podemos só viver exclusivamente, não é, fechada no nosso caminho estreito. E temos essa liberdade de ampliar este caminho, do qual o ego é verdadeiramente a fronteira, a muralha que nos separa os uns dos outros. Quero partilhar, e vou acabar em breve, com alguma reflexão do Buda. Eu não vou entrar propriamente no budismo, mas é muito bonito este pequeno trecho que eu tirei. Dizem assim, Buda dizia: é verdade que eu renunciei à atividade, mas unicamente àquele que conduz o mal, em palavra, pensamento e ação. É verdade que eu preguei a extinção, mas unicamente àquele que produz o orgulho, a luxúria, a ignorância e os maus pensamentos. Não o perdão, o amor, a compaixão e a busca da verdade. Belíssimo pensamento, porque às vezes julgamos que se calhar mais vale não fazer nada em si, não há calma que nos pega. Ou seja, o destino passa-nos ao lado. Posso-me retirar, viver fora do mundo, isolar-me, ter contato com ninguém. Não há pandemia, não há nada. Sabe? O próprio Buda dizia: não há lugar no mundo onde pode fugir às tuas próprias ações. Então, é um pouco também uma introdução muito vaga, muito filosófica, se calhar poética, que isso também faz parte. O filósofo não é só aqueles que complicam-se a vida. Não. Verdadeiramente, o filósofo deve procurar simplificar. Simplificar, simplificar. Ao ponto que fica tão simples. Não é um simplista de espírito, não é? Mas consegue manter a tranquilidade de alma, independentemente das circunstâncias. O José falará um pouco sobre, pelo menos acho que vale a pena falar um bocadinho do budismo, do estoicismo, que também é outra filosofia extraordinária para o dia a dia, para nos ajudar a perceber de que maneira podemos contornar essa ideia da fatalidade. E isso, no fundo. E penso que só vou dar pequenas dicas, últimas palavras, eu vou deixar para você, algumas condições que permitem melhorar o destino. São conceitos, cada um faz o que quiser com eles. Primeiro, confiança em si próprio, é a primeira coisa. É contra o derrotismo e contra o pessimismo. Saber que a sorte nunca bate à porta de quem está sempre a dizer: que desgraçada, só acontece aos outros, não é? Nunca a mim. Ou nega qualquer possibilidade de iluminar o seu olhar com coisas que se calhar lhe estão a passar ao lado. É como a história do Pirilampo. Depois, às vezes, não é? Construímos imagens que nos desvia dessa possibilidade de confiar em nós próprios. Esse é o primeiro agente. Segundo, relacionar-se para enriquecer-se, pois já falamos um bocadinho disso, poder aconselhar-se
inspirar-se, um exemplo a elas, não ter vergonha de admirar. A admiração, até os animais a têm, não é exclusivo do humano. Nunca viram, sobretudo os cães, os gatos não tentam, mas os cães, vês com aqueles olhos a olhar para os seus amas, parece que estão a venerar um Deus. Não, é que é. E somos os deuses dos animais, certo? E nós também, humanos, devíamos poder admirar a beleza do mundo e perceber que mesmo assim não acreditamos em Deus. Poder conceber a beleza e já de uma certa forma ter a presença de Deus dentro de nós. Ou seja, é o que eu acho. Então, admirar é isso, é levar o olhar. É isso. Trabalhar, esforçar, a persistência, é o que se exige, sempre. Não desistir, após dificuldade, após crise, após doença, levantar-se de novo. Há muitos exemplos de vida de gente que são verdadeiras heróis, porque conseguiram ultrapassar tantas coisas. Nós costumamos ver os Jogos Olímpicos, também dos Paralímpicos. Meu Deus do céu, como é possível, não é? Conseguir, isso mostra que o esforço vale tudo. Não temer os desafios, não ter medo de errar, já falamos acerca disso também. E também o último conselho, ouvir a intuição, a voz interior. Não esperar que os outros pensem por nós, nos diz aquilo que temos que fazer, ter iniciativa e ter a capacidade de recolher-se no silêncio e pensar, analisar-se, sem vergonha, sem medo, por vez de fazer um julgamento útil e construtivo para o futuro. Ou seja, isso requer uma forma de introspecção num mundo que cada vez é mais virado para fora. Cidade também da vida interior, é o que eu acho. Que da vida interior, com certeza, encontraremos muitas coisas que vão nos fazer agradecer ao destino por ter vivido. Esta palavra falar um bocadinho do estoicismo. Muito rápido, porque naturalmente queremos falar todos, dialogar e partilhar ideias, e o tempo passa muito rápido. Eu só queria, relativamente ao estoicismo, já que a Françoise me pede para fazer um pouco dessa abordagem relativamente ao destino. Uma das coisas, antes de falar propriamente da perspectiva que o estoicismo tinha, porque é muito interessante, porque nós estamos habituados a pensar sempre na questão do destino, uma forma de dicotomia, um pouco como dizia há pouco, passa a redundância, de que ou estamos predestinados e, portanto, não temos escapatória, não é? Alguém ia dizer a palavra, não temos escapatória, ou somos inteiramente livres e fazemos o que nos dá, desculpem o termo, na real gana, e, portanto, sem qualquer predestinação, digamos assim, sem qualquer finalidade bem determinada. E o estoicismo, de alguma forma, vem dar aqui uma terceira via, que eu já falarei. Mas, antes disso, queria que pensássemos também, relativamente ao destino, à fatalidade, todas essas questões que, no fundo, acabam por andar sempre muito ligadas umas com as outras, e como a Françoise dizia, muitas vezes associamos essa ideia de destino sempre ao mal, não é? E há uma coisa que nós deveríamos pensar quando analisamos a vida, de forma a tentarmos encontrar uma resposta para essa pergunta do destino, que é primeiro pensarmos sobre as coisas que nos acontecem e o seu
e o seu valor e o seu sentido. Porque muitas vezes temos a ideia de que as coisas boas são as coisas agradáveis, e Françoise falava um pouco disso, as coisas más são as coisas desagradáveis. E muitas vezes avaliamos e fazemos as nossas avaliações da vida neste registro. Não é? O que é agradável é bom, o que é desagradável é mau. Bem, provavelmente eu ao dizer isto já vos está a passar pela cabeça uma série de coisas agradáveis e que não são boas e outras desagradáveis e que são boas. E portanto não vou propriamente dar exemplos porque penso que todos nós facilmente encontramos. Então, há uma forma de avaliar, orientar a vida e aquilo que nos acontece segundo este parâmetro do agradável e desagradável, é talvez das coisas ou do balanço que nos leva a cometer mais erros na vida. E talvez também a dificultar esse entendimento face àquilo que poderíamos chamar destino, ou às coisas que acontecem, etc. Então, queria fazer esta breve reflexão convosco, porque é importante pensarmos de facto sobre isso. As coisas que nos acontecem são verdadeiramente más, são verdadeiramente boas, ou eu estou a vê-las como agradáveis ou desagradáveis? Porque quantas vezes, e acho que qualquer um de nós tem experiência de vida suficiente para perceber que em muitos momentos aconteceram coisas que me foram desagradáveis e que foram super extraordinárias depois de as passar, perceber quanto me foram positivas na vida. E que se calhar se tivesse acontecido de forma diferente, agradável, etc., não teria dado a volta, o rumo, as decisões tão importantes e as aprendizagens tão importantes. Então, é bom não pensarmos sobre os acontecimentos de uma forma de agradável, desagradável, mas sim, isto de que forma me pode trazer algo de facto de bom. Bem, os estoicos, que hoje em dia se vai ouvindo falar muito sobre o estoicismo, são de facto duas correntes, uma do Oriente, o budismo que a Françoise falou há pouco, no Ocidente o estoicismo, duas correntes que estão hoje muito em voga e despertando o interesse, porque de facto trazem muitas respostas ou muitas vias para momentos de crise, seja elas crises individuais, sejam elas crises coletivas. E como, penso que não é dúvida para ninguém, vivemos momento de crise, coletiva e também naturalmente individual, porque somos parte de um todo e, portanto, como nós vivemos, como nós estamos, influencia o todo e também o todo acaba por nos influenciar individualmente a cada um de nós. Então, o estoicismo é também uma corrente filosófica que teve o seu grande expoente em Roma, embora tenha nascido na Grécia, não vou falar aqui de questões históricas, mas relativamente à questão do destino, ao longo, muitos dos estudiosos da história da filosofia acharam que os estoicos eram contraditórios relativamente à questão do destino, porque falavam de uma finalidade, de uma lei, ao qual toda a vida estava sujeita, e portanto isto demonstra, daqui há uma forma que poderíamos dizer um destino, uma fatalidade. Eu estou a simplificar muitas ideias, não é? Mas, e depois outras vezes falam sobre a liberdade e a responsabilidade moral de cada um. E o quanto nós somos os construtores do nosso próprio destino. Então estas duas ideias depois levou a que historiadores da filosofia tivessem dito
os estoicos depois não estavam muito claros sobre a sua visão relativamente ao destino. Eu penso que talvez nós é que a ler os estoicos possamos não estar muito claros, mas eu acho que eles estavam claros, hein? E sabiam bem o que estavam a dizer. E que uma coisa não contraria a outra. Ou seja, que dentro dessa perspectiva do estoicismo existe um sentido na vida, aquilo que a Françoise há pouco inclusive dizia com a ideia de universos, um só sentido, e portanto que tudo caminha, e só dizer que, não sei se há aqui alguém dentro do campo da física, etc., mas, por exemplo, os astrofísicos, pelo menos alguns, já perceberam que o desenvolvimento do universo não foi um acaso, mas que existe como eles dizem quase como se houvesse um ADN do universo, que assim como nós temos um ADN que nos faz crescer desde quando nascemos uma coisa pequenina e nos tornarmos grandes, não é? Portanto, que há aí um processo que no fundo está marcado, não é? E que, portanto, desde o início do universo há uma lógica sequencial e, portanto, que mostra que haveria um sentido no universo e não fruto de choques, de acasos, etc. Mas, apesar de haver um sentido, isso não impede que haja choques. E, portanto, no universo e na nossa vida. Ou seja, e pegando um pouco, para não ir buscar outra imagem, a imagem que a Françoise dizia há pouco do barco, que também podemos imaginar um barco que vai fazer o percurso de um rio. E, portanto, a sua finalidade é chegar à foz desse rio, chegar ao mar. Mas, como eu vou navegar nesse rio, ninguém me condiciona. Eu posso navegar calmamente, ir apreciando a paisagem, posso ter pressa e acelerar muito para querer chegar rápido, e nessa aceleração o barco virar, ter que... enfim, podem acontecer vários acidentes, bater numa rocha, não é? Inclusive o barco se pode partir, tenho que reconstruir, pode acontecer muitas coisas. Posso parar, sair, pousar o barco e descansar na margem do rio, ou seja, como eu vou navegar nesse rio, depende de mim. Então, isso é aquilo que se chamava como livre-arbítrio e que a Françoise falava há pouco também. Ou seja, que eu tenho as circunstâncias na mão, e os estoicos diziam isso, que havia certas coisas, que é um dos pensamentos assim chave, muito interessantes para nós pensarmos relativamente à vida, que existem coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. E que os estoicos diziam, pois, que o ser humano, em vez de se lamentar, preocupar, etc., sobre as coisas que não dependem de si, se deveria focar nas coisas que dependem de si. E, desta forma, se nós nos focamos mais nas coisas que dependem de nós e vamos fazendo aquilo que depende de nós e que devemos fazer, vamos construindo mais o nosso próprio destino ou o nosso próprio futuro. Se não o fazemos, pois é como aquele que vai no rio. Se não rema, se não tem vontade para construir o seu próprio caminho, pois vai ao sabor da força das águas, não é? E vai chocando consoante, ou seja, podemos dizer que aquele que não rema por vontade própria e que vai aos solavancos no rio, pois é a natureza que lhe quer mal, ele vai atirando de um lado para o outro. Não. Ele não está a construir, mas a vida é. Portanto, se nós não avançamos por vontade própria, vai sendo a vida que nos vai fazendo avançar. Não é? E talvez com isso chegar a um ponto onde vamos pensar, espera lá,
Já chega de ser sacudido de um lado para o outro e agora eu vou querer construir a minha própria vida. Então, e não me alongando mais, os estoicos nos dão aqui esta como terceira via que integra, de facto, um caminho, um sentido, uma finalidade e, simultaneamente, uma responsabilidade de cada um de nós como caminha nesse mesmo sentido. E, portanto, queria juntar-se como, em vez de agora trabalharmos nas frases com uma dicotomia, destino sim, destino não, depois talvez podermos inserir uma terceira via de ligação destes dois aspectos.